Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre a parábola das bodas. E a palavra, que vamos estar estudando hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Acompanhe essa leitura aí comigo, ok? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhe: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O significado dessa parábola, ela está relacionada ao convite que Deus fez à nação eleita, sendo estendido a todas as nações do mundo, para a comunhão eterna com Ele, através de seu Filho Jesus. Quando Jesus ele encerra essa parábola, falando que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, o convite ele é geral e abrange a muitos, inclusive uma grande lista dos que rejeitaram. Mas somente são escolhidos aqueles que, aceitando o convite, o fazem de forma a agradar o rei, honrando o filho. Então, o que é que nós podemos aprender acerca dessa parábola? O convite de Deus, ele é para todas as pessoas, para elas, mesmo elas sendo boas ou más, sem distinção, ou seja, sem diferença nenhuma. No verso 9, quando ele fala da questão de ir para as encruzilhadas dos caminhos e convidar para as bodas aqueles quanto encontrardes, a ideia do ir, por toda parte, convidar a todos que se encontram e ir em busca das pessoas, aponta para a missão de todo cristão, os servos do rei. Os discípulos de Jesus devem anunciar as boas novas a todas as pessoas sem fazer diferença, sendo elas boas ou más. Então, a minha missão, a sua missão como cristão conhecido da palavra é ir por todo mundo, pregar essa boa nova, falar dessas boas notícias do rei. Recusar o convite feito por Deus não deve ser uma atitude nossa, como aqueles homens que um falou que ia para o campo, outro para os negócios, outros mataram aqueles que foram anunciar que o banquete estava próximo. Mas nós devemos aceitá-lo como um grande privilégio e honra, reconhecendo que precisamos agradar a Deus e ao seu Filho para entrarmos com Ele no seu reino eterno. Então, devemos aceitar o convite que o Senhor nos faz a cada dia, de estarmos com Ele. O homem que estava com as vestes inadequadas deve nos fazer entender que precisamos receber a provisão do rei para estar em sua presença. Você tem recebido a provisão do rei para poder estar na presença dele? Precisamos receber novas vestes, ter a nossa vida em conformidade
com a do Filho de Deus, para assim nós sermos aceitos na sua presença. Nós podemos até aceitar o convite, porém não significa que esteja já incluído no reino de Deus. Nós precisamos nos despir dos nossos preconceitos, da nossa arrogância, do ego e deixar que o Senhor nos vista, né, conforme a sua vontade. Então nós devemos nos despir daquilo que nos afasta do Senhor, para que Ele venha nos vestir conforme a vontade dEle. Muita gente pode falar em nome do Senhor, mas isso não quer dizer que as suas vestes estejam apropriadas. E a gente vê isso nos dias atuais, né? Pessoas que dizem conhecer o Evangelho, que dizem fazer a vontade do Senhor, mas não necessariamente estão vestidas apropriadas para isso. E as vestes aqui se fala na questão dos preconceitos, do ego, da arrogância, de coisas que a gente faz que afastam-nos do Pai, da presença dele. Então, entrar e fazer parte do reino de Deus não depende de algo que tenhamos que fazer. Bons e maus são iguais perante o Senhor e ao convite do Evangelho. Portanto, não há nada que possamos fazer que permitirá o acesso ao reino de Deus. As vestes adequadas são dadas pelo Senhor, pois nós nunca poderíamos tê-las por nossa própria força ou mérito. Eu espero mesmo que essa palavra ela tenha feito algum sentido para você, que até aceitou o convite do Senhor para fazer parte do reino dele, mas ainda não se despiu das suas vestes que não estão apropriadas para entrar nesse grande reino, para fazer parte desse grande banquete. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aqui o que é que você achou interessante sobre essa palavra ou algo que você queira acrescentar sobre essa parábola, sobre o que você entendeu sobre ela. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho, que mais pessoas encontrem amor em Cristo, perdão em Cristo e que venham aceitar esse convite também de entrar nesse grande banquete. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo, ok?